Em um mundo onde a habilidade mágica define o valor de uma pessoa, Ikki Kurogayan é desprezado como o pior devido à sua falta de talento. Sua própria família o trata como se ele não existisse e tenta sabotar sua vida escolar tentando expulsá-lo. Determinado a provar o seu valor, apesar de não ter talentos naturais como a sua família, ele decide vencer o prestigiado torneio de 7 estrelas. Um belo dia, ele se depara com as últimas notícias sobre uma princesa do Ramen, Stella, conhecida por seu fabuloso cabelo rosa e por ostentar seus privilégios reais. Aprendendo sobre sua vida aparentemente encantadora, ele não pôde deixar de sentir inveja e refletir sobre a injustiça da vida. Acreditando que correr em um clima gelado é o remédio perfeito para curar sua inveja, ele sai com seu traje nada majestoso. Ele pratica suas habilidades com a espada, na esperança de se tornar um cavaleiro mágico, um indivíduo especial capaz de manifestar sua alma como uma armadura e controlar superpoderes. Após o treinamento, ele retorna ao seu quarto e descobre lá dentro uma garota que convenientemente se esqueceu de trancar a porta. A menina fica sem graça e reclama com o diretor da escola e, para sua surpresa, a menina não é outra senão a princesa Stella, que acaba de se matricular na escola dele. O diretor fala sobre a orgulhosa herança e os princípios de cavalaria da escola, enfatizando o dano potencial que sua má conduta pode causar à reputação da escola, e exige que ele assuma a responsabilidade por suas ações como um homem. Ele oferece um pedido de desculpas esfarrapado a Stella, mas ela permanece decidida, não querendo deixá-lo escapar facilmente e em vez disso propõe um duelo até a morte, uma oportunidade para ele resgatar sua honra por cometer uma ofensa grave. Ele tenta argumentar com ela, mas suas palavras apenas alimentam sua raiva, e ela se aproxima dele ameaçadoramente. Em um movimento desesperado para escapar da raiva dela, ele recorre a elogiar sua beleza, esperando que a bajulação seja sua arma secreta, e, para sua surpresa, seu elogio estranho, mas divertido, resolve o problema, fazendo Stella corar como um tomate maduro e esquecer momentaneamente sua raiva. O diretor interrompe o momento e os bombardeia com a notícia de que são colegas de quarto devido à sua classificação, e que sendo classificado como F e Stella como A, isso choca os dois, levando a uma discussão. Para acabar com as brigas, o diretor sugere uma batalha simulada para determinar o vencedor. Stella propõe que o perdedor se torne servo do vencedor e obedeça a todas as suas ordens, com as quais ele concorda alegremente. No campo de batalha, o diretor lembra que se trata de uma batalha simulada, garantindo nenhum dano físico, pois é uma simulação, mas pode esgotar a força física do oponente. A batalha começa e Ikki mostra habilidades impressionantes com a espada, combatendo habilmente os ataques da espada de fogo de Stella. Ele elogia seu talento e trabalho árduo, e então revela sua técnica, jogada em aço, que lhe permite ver através dos movimentos de seu oponente e finalmente derrotá-la, valendo-lhe a vitória. Após a batalha, Stella acaba em um hospital, onde questiona o diretor sobre como Ikki poderia derrotá-la apesar de sua baixa patente Fi. O diretor explica que a classificação é baseada na habilidade geral de um cavaleiro, e não em suas reais proezas de luta, e relutantemente revela que atualmente não existe um sistema para avaliar Ikki de forma justa. Ela então pergunta a Stella por que ela escolheu estudar no exterior, e Stella revela que não queria ser vista como simplesmente talentosa, mas sim ser reconhecida por suas próprias habilidades, por isso se mudou para cá para provar seu valor. Mais tarde, Stella entra em seu quarto para pedir desculpas a Ashi, mas o encontra dormindo profundamente. Enquanto ela o admira por um tempo, ele acorda sem querer, para seu constrangimento. Ela pede desculpas a ele e concorda em ser sua serva ou cachorro conforme o acordo anterior para realizar seus desejos. No entanto, ele simplesmente ri e pede que ela seja sua colega de quarto, o que ela aceita com relutância. No dia seguinte, ao terminarem a corrida matinal juntos, ele menciona casualmente que correr 20 km diariamente faz parte de sua rotina, fazendo com que pareça tão comum quanto escovar os dentes. Ela responde dizendo que conseguiu acompanhá-lo hoje, sugerindo que pode acompanhar o ritmo dele. Ele então revela que sua irmã está começando a escola naquele dia, o que levanta suas suspeitas, mas ele garante que eles são realmente irmãos de sangue puro. Na sala de aula, o novo professor, Yuri Eriki, dá as boas-vindas a todos os recém-chegados e explica as regras da próxima competição. Ela informa que a seleção agora será baseada em lutas reais e os 6 primeiros colocados serão escolhidos como representantes da escola. Mas quando ela está prestes a falar sobre as técnicas de luta, algo bizarro acontece. Ela tosse um líquido vermelho por todo o chão, criando uma cena digna de um comercial de suco de tomate. Mais tarde, Ikki e Stella a visitam no hospital, e ela explica que isso acontece quase diariamente. Ela vomita cerca de 1 litro de líquido vermelho por dia. Ele a aconselha a ir com calma e não se esforçar muito e revela a Stella que foi por causa de seu sensei, Yuri, que ele conseguiu ser aceito nesta escola. No caminho para a aula, uma garota chamada Kagami de repente se aproxima dele, elogiando seu desempenho na batalha simulada e animadamente pede uma entrevista. Ekyukora e Stella vai embora, visivelmente chateada de ciúme. Educadamente, ele recusa a sua oferta de entrevista e corre para alcançar Stella.
tentando acalmá-la. Porém, é interrompido novamente por uma garota chamada Shizuku, que se aproxima dele chamando Oni-sama, que significa irmão. Ele cumprimenta calorosamente a irmã, mas ela surpreende a todos ao beijá-lo na boca, deixando os espectadores ofegantes de choque e desaprovação. Shizuko expressa o quanto sentiu falta dele durante os 4 anos em que estiveram separados, mas Stella intervém, afastando-a dele e repreendendo-o por se envolver em uma atividade tão indecente com sua irmã. Shizuko começa a discutir com ela por causa de Ikki, e no calor do momento, Stella acidentalmente revela a todos que ela e Ikki têm um relacionamento de mestre e servo, deixando todos chocados. Ao ouvir isso, Shizuko invoca sua espada de água, e Stella segue o exemplo invocando sua própria espada, e a tensão aumenta conforme eles trocam insultos sobre a aparência física um do outro, antes de lançarem um ataque. A diretora intervém, levando-as ao banheiro feminino e alerta severamente que é estritamente proibido o uso de armas fora das áreas designadas para treinamento e, como punição pelo seu comportamento, ordena que limpem todos os banheiros femininos durante uma semana. Depois que o diretor sai, em vez de se envolver em uma luta de espadas, eles continuam sua batalha verbal, trocando insultos sobre suas aparências físicas mais uma vez. Após a detenção, Shizuko avisa Stella para não se comportar descaradamente e revela como Ikki se sentiu ao ser tratado como se nunca tivesse existido, o que a choca. Mais tarde, Stella confronta Ikki sobre essa revelação, e ele fala sobre sua infância difícil. Ele conta como sua família o tratou miseravelmente por não ter poderes semelhantes aos de seu avô, Ryoma, que era um samurai conhecido e poderoso. Eles agiram como se ele nunca tivesse existido e o excluíram de todas as funções familiares. Ele se lembra de um incidente em uma festa de Ano Novo, quando não aguentou mais o abandono e decidiu fugir de casa. Perdido e sem ter para onde ir, ele estava prestes a aceitar seu destino. Mas então seu avô, Ryoma, apareceu e o encorajou a não desistir. As palavras de Ryoma agora o inspiram a se tornar um cavaleiro forte e poderoso, assim como seu avô. Ele revela que ninguém lhe ensinou nada e que ele teve que aprender tudo sozinho até agora. A ideia de ele se tornar um cavaleiro era difícil para todos aceitarem, e o antigo diretor criou regras para garantir que ele falharia e o impediria de se formar. Porém, a nova diretora está muito melhor e está fazendo o possível para ajudá-lo e, como resultado, ela o designou para trabalhar com Stella. No dia seguinte, Ikki e Stella praticam com suas espadas em preparação para a próxima competição, onde esperam ser eleitos representantes da escola para o Festival das 7 Estrelas. Após a sessão de treinos, ela informa que recebeu um e-mail da escola revelando que seu oponente era Momoteni, um aluno da 3ª série. Ele começa a contar a ela sobre o estilo de luta de Momoteni, mas ela o interrompe, expressando sua preferência em não saber muito de antemão e explica que considera essas batalhas como um treinamento para futuros encontros com adversários desconhecidos. Ele concorda com ela, reconhecendo que nem sempre eles serão capazes de antecipar as habilidades do oponente, e então comenta sobre como eles se dão bem, fazendo-o acorar. Quando o sinal da escola toca, sinalizando o início das aulas, Stella reúne coragem para convidá-lo para um encontro no dia seguinte. Com as bochechas coradas, ela abre a boca para falar, mas antes que possa pronunciar uma palavra, o telefone dele toca com uma mensagem de texto de sua irmã, que o convida para ir às compras com ela no dia seguinte, ao que ele responde que irá. O coração de Stella afunda como um balão vazio e seu rosto passa de esperançoso a furioso em uma fração de segundo. Então, no dia seguinte, ela vai junto com Ikki e Shizuko com ciúmes e eles começam a brigar por ele. Mas ele os interrompe e questiona Shizuko sobre o homem que ela trouxe. Shizuko o apresenta como Alice, sua colega de quarto, que tenta seduzir Ikki de maneira divertida, o que a irrita. No entanto, Alice ri disso como uma piada. Eles pegam o trem para o shopping e, ao chegarem, percorrem diversas lojas. Stella exclama que é sua primeira vez no shopping japonês, mas para de repente quando vê Ikki e Shizuko de mãos dadas. Ela começa a gritar com Shizuko, acusando-a de comportamento inadequado. Shizuko explica que foi apenas um gesto inocente entre irmãos, mas Stella retruca que não parecia tão inocente quando Shizuko o beijou na frente de todos outro dia. Stella então pergunta a Ikki se ela pode segurar a mão dele também, agindo como uma perdedora patética que é, mas Shizuko rapidamente interrompe, dizendo a ela que um servo não deve segurar a mão de seu mestre e dispensa Stella como se ela fosse um inseto. Shizuko então o arrasta para longe dela e Stella começa a gritar com ele, enquanto Alice tenta consolá-la. Mais tarde, eles comem lanches em um restaurante do shopping, e Shizuko acidentalmente derrama uma gota de sorvete em sua bochecha, Ikki gentilmente remove o sorvete de sua bochecha e o lambe, deixando Stella com ciúmes. Na tentativa de obter tratamento semelhante, Stella esfrega o sorvete no rosto e pede a Ikki que faça o mesmo. No entanto, Ikki acha esse gesto um pouco demais e decide pegar uma toalha. Shizuko a chama de estúpida e patética por seu comportamento, enquanto Alice a apoia e a incentiva, dizendo que irá torcer por ela. Mais tarde, no banheiro masculino, Ikki conversa com Alice sobre sua irmã, dizendo que ela é sempre muito reservada, e ele fica surpreso que ela se abra com Alice e agradece por ser amigo de Shizuko.
De repente, eles ouvem um barulho lá fora, levando Alice a puxar Ikki para sua dimensão sombria para se esconder. Um grupo de homens vestidos de sequestradores invade o banheiro, mas, ao encontrá-lo vazio, eles vão embora. Assim que a costa está limpa, Ikki e Alice emergem de seu esconderijo nas sombras, César se perguntando o que está acontecendo. Ikki especula que as pessoas dentro do shopping podem ter sido feitas reféns pelo grupo de homens. Em resposta, Alice invoca sua espada, o Eremita das Trevas, e explica que ele pode controlar as sombras com ela, permitindo-lhe se mover dentro das sombras. Aproveitando essa habilidade, Alice cria um portal sombrio e através dele leva Ikki para a sala de segurança. Ao chegar à sala de segurança, encontram os guardas amarrados e inconscientes, provavelmente devido à anestesia, e que informa prontamente o diretor da escola sobre a situação. Depois de consultar os outros membros do conselho, o diretor dá liberdade a Ikki e seus amigos para capturar os sequestradores e lidar com a situação. Enquanto isso, os sequestradores fizeram todas as mulheres e crianças do shopping como reféns, incluindo Stella e Shizuku. Shizuku avisa Stella para não chamar atenção para si mesma, pois ela tem um plano. Porém, um dos sequestradores começa a intimidar uma senhora e seu filho sai em sua defesa jogando um sorvete no sequestrador. Enfurecido, o sequestrador pretende atirar na criança, mas Stella intervém bem a tempo. Ela salva o menino usando seu ataque de dragão cuspidor de fogo contra o sequestrador. Em retaliação, o sequestrador atira nela, mas Stella permanece ilesa graças ao seu lendário vestido de imperatriz que resiste a balas. De repente, um misterioso homem encapuzado chamado Bicho, que por acaso é o chefe, aparece e intervém, chamando Stella de princesa. Ele repreende o sequestrador por assediar a criança e decide punir a mãe. Stella, alimentada pela sua determinação em proteger os inocentes, invoca a sua espada de fogo e lança um ataque poderoso contra Bicho. Porém, para sua surpresa, Bicho rebate seu ataque usando seu anel de julgamento, um atributo de crime e punição, que tem a capacidade de absorver qualquer ataque dirigido a ele, convertendo a energia do ataque em uma forma de punição. Despreparada para uma defesa tão formidável, o ataque de Stella é absorvido pelo anel de julgamento. Bicho então retalia dando um soco no estômago dela, fazendo-a voar pelo ar antes de cair com força no chão. Ele explica friamente as capacidades de seus anéis, enfatizando que eles foram projetados para transformar a força das ações criminosas em punições. Ele zomba dela por tentar ser uma heroína e lhe apresenta uma maneira de salvar os reféns, mas para isso ela tem que tirar a roupa na frente de todos. Ela faz o que ele diz para salvar os outros, e todos desviam o olhar. Enquanto isso, Ikki fica furioso com o chefe e tenta se libertar da sombra de Alice, que prende sua sombra na parede para que ele possa salvar Stella da situação vergonhosa. No entanto, Alice impede Ikki de interferir, explicando que Shizuku pode criar uma barreira mágica sem que ninguém perceba. Apesar disso, Eka não suporta ver Stella nessa condição e continua lutando para se libertar. Só então Shizuku libera sua poderosa parede de ataque de ondas, criando uma barreira mágica ao redor dos reféns. Bicho ordena que os sequestradores atirem em todos, mas nada acontece. Tudo graças à barreira mágica de Shizuku. Aproveitando um risco calculado, Ikki consegue atacar Bicho correndo em círculos aleatórios antes de executar seu ataque secreto de espada relâmpago, que corta o braço de Bicho. Ele explica que sua espada é mais rápida que a visão de Bicho, impossibilitando-o de absorver o ataque. Alice e Stella acabam com os outros sequestradores e, ao vê-la em segurança, Ikki abraça Stella aliviado e pede desculpas. Shizuku chega com suas roupas e pede para Stella se arrumar enquanto admira sua coragem em enfrentar o chefe. Justamente quando pensamos que tudo voltou ao normal, uma mulher do grupo agarra uma refém e ameaça machucá-la. Bicho ri maldosamente, revelando que um de seus membros o escondeu entre os reféns, só para garantir. No entanto, a situação toma um rumo surpreendente quando um cara misterioso chamado Kirihara aparece do nada e elimina a mulher usando seu ataque de laser lunar nebuloso. Para surpresa de todos, Eikai reconhece imediatamente Kirihara da escola. Mais tarde, Kirihara leva todo o crédito pelo ato heróico e se gaba de suas habilidades para os outros alunos da escola, para grande aborrecimento de Stella e Shizuku. Aqui se aproxima de Kirihara e agradece por salvar os reféns, mas Kirihara provoca e insulta os poderes de Ikki. Irritada com isso, Stella intervém para defender Ikki, mas ele a impede de agravar a situação. Kirihara ri e revela que Ikki não é tão poderoso quanto afirma ser, contando um encontro passado onde Ikki aparentemente fugiu de uma batalha contra ele, deixando Stella chocada. Ele então acrescenta que o primeiro adversário de Ikki na próxima competição não é outro senão ele mesmo. No dia seguinte começa a competição, e o primeiro adversário de Stella é Momotani, também conhecido como Tanque Pesado, por sua formidável defesa. Ele possui uma armadura muito rara conhecida como Goliath, que libera uma quantidade enorme de energia em situações de combate corpo a corpo. O público aplaude Momotani por suas habilidades de combate e antiguidade na competição, acreditando que será um adversário difícil.
mas ela o enfrenta com confiança inabalável e o intimida a ceder. Como resultado, ela é declarada vencedora, chocando a todos e provando sua habilidade como uma formidável candidata na competição. Após a batalha, Shizuko e Alice discutem o desempenho de Stella. Alice elogia Stella, mas Shizuko descarta, dizendo que derrotar um oponente fraco não é algo para se gabar. Só então Stella se junta à conversa e também os parabeniza pelas vitórias. Mais tarde, Ikki assiste a um vídeo das habilidades de luta de Kirihara junto com Stella e fica chocado com suas habilidades. Stella pergunta se Kirihara estava usando uma técnica de área invisível, um método que torna a presença e o cheiro indetectáveis, criando essencialmente uma camuflagem perfeita. Aqui confirma que é uma característica da arma de Kirihara, o que lhe dá uma vantagem complicada. Stella expressa sua antipatia pelo estilo de luta de Kirihara, que envolve atacar os inimigos de uma distância segura usando camuflagem furtiva. Ikki concorda, dizendo que se Stella enfrentasse Kirihara em batalha, ele provavelmente se retiraria, já que seus ataques de longo alcance iriam facilmente contrariar suas táticas furtivas e invisíveis em área. Ele então revela que Kirihara geralmente evita lutar contra oponentes que utilizam ataques de combate de longo alcance como Stella, e que Kirihara ganhou o apelido de caçador por causa de suas táticas sorrateiras. Ela desaprova a abordagem covarde de Kirihara, referindo-se a ele como uma galinha, mas também reconhece que ele pode provar ser um adversário formidável contra Ikki. Ela expressa preocupação com a segurança dele e pergunta se ele ficará bem enfrentá-lo, e que a tranquiliza, afirmando que encontrou uma maneira de derrotar Kirihara e está confiante de que sairá vitorioso. Mais tarde, durante uma corrida determinada, Ikki encontra Alice, que pergunta se houve algum histórico de briga entre ele e Kirihara. Akisa suspira e se abre para Alice sobre seu passado e conta que no ano passado sua família, que tinha ligações com o diretor anterior da escola, procurou uma forma de expulsá-lo da escola. Kirihara viu isso como uma oportunidade de atacá-lo e começou a intimidá-lo. Kirihara o desafiou para um duelo para provar seu valor, mas ele não se interessou em participar. Apesar da relutância de Ikki, Kirihara persistentemente o importunou e atacou repetidamente, mesmo quando Ikki estava desarmado e sem vontade de brigar. Como resultado, ele não foi punido ou expulso pelo diretor da escola. Ao ouvir isso, Alice expressa simpatia e lhe deseja sorte antes de partir. À medida que a batalha se aproxima, Stella pergunta a Ikki se ele quer assistir às batalhas em andamento, mas ele responde que estará na área de espera, concentrando-se em suas estratégias. Na sala de espera, ele recebe instruções de uma tela digital avisando que a batalha da competição não é uma simulação e pode causar sérios danos. A tela pede que ele prossiga apenas se compreender totalmente as consequências e ele aperta o botão com confiança para aprovar sua participação. De repente, uma garota vestida com um kimono vermelho zomba dele por tomar decisões precipitadas, mas ele responde que está confiante em suas habilidades e não hesita. Ele a reconhece como Sikyo, uma princesa demoníaca do vazamento superior, e ela fica emocionada por ele saber sobre ela. Do nada, ela o abraça e se oferece para lhe dar aulas particulares especiais naquela noite. No entanto, a conversa é rudemente interrompida pelo diretor, que questiona Seikyo sobre sua má conduta contra Ikki e a lembra da partida que ela deveria supervisionar. Seikyo, que deveria ser um novo instrutor, tenta se esconder atrás de Ikki, mas o diretor a arrasta para longe dele. Quando a partida começa, Ikki se lembra de sua infância e da primeira vez que conheceu Stella. O locutor dá as boas-vindas a todos na partida com entusiasmo e, para grande aborrecimento de Seiko, ela recebe a tarefa de ser a comentarista. Kirihara entra na arena com confiança, recebendo aplausos da torcida. Ikki então entra na arena e a batalha começa. Kirihara usa sua técnica de área invisível para atacar Ikki de diferentes direções, enquanto zomba dele e o provoca. Apesar do desafio, Ikki consegue desviar a maioria dos ataques de laser de Kirihara, rastreando habilmente sua origem para localizá-lo. No entanto, Kirihara desaparece repentinamente e anuncia que informará Ikki sobre onde irá atacar antes de realmente atacá-lo. Com essa nova estratégia, Kirihara consegue desferir vários golpes no corpo de Ikki, e como resultado, Ikki sofre ferimentos graves devido ao ataque inesperado. Ele explica que agora pode usar sua invisibilidade em seu ataque a laser, assim Ikki não será capaz de desviá-los como antes. Ao ver Ikki sendo gravemente atacado, Stella fica com raiva e se pergunta por que ele não atacou primeiro. No entanto, Alice explica que Ikki provavelmente estava nervoso, o que faz Stella perceber a verdade e se sentir culpada por não reconhecê-la antes. De volta à arena, Kirihara continua seus ataques implacáveis a Ikki e decide revelar a todos a condição que fez com o novo diretor para sua formatura. A condição é que Ikki vença a batalha do Festival das 7 Estrelas, caso contrário ele não poderá se formar. Quando o público fica sabendo dessa revelação, eles começam a rir, pois a batalha das 7 Estrelas é extremamente difícil de vencer, e zombam de Ikki dizendo que não há como um rank F como ele vencer. Kirihara desfere um golpe fatal e Ikki cai no chão, enquanto Kirihara zombeteiramente o chama de o pior. A multidão se junta a eles, rindo e cantando algo pior também.
A aura ardente de Enrad dela se inflama e ela exige que todos calem a boca e parem de zombar de sua noite favorita. Ela então incentiva Ikki a não desistir, e ao ouvir suas palavras, ele encontra determinação para se levantar e agradece antes de se preparar para contra-atacar Kirihara. Ele percebe que precisa confiar em sua técnica imperfeita, Itushura, para conter os ataques de Kirihara. Utilizando sua visão perfeita, ele vê através dos movimentos de Kirihara e o derrota com sucesso, emergindo como o vencedor. No entanto, a tensão da intensa batalha cobra seu preço e Ikki cai no chão. Sekio explica a todos que Ikki usou sua técnica de roubo de espadas, o que lhe permite entender a lógica de seu oponente e usá-la contra eles, assim como fez com Stella durante sua batalha simulada. Mais tarde no hospital, Stella fica ao lado de Ikki, profundamente preocupada com ele. Exausta dos acontecimentos, ela finalmente adormece ao lado dele, compartilhando um momento emocionante juntos. Enquanto isso, Alice consola Shizuko, que está emocionalmente afetada pela intensa batalha e suas consequências. Quando Stella acorda, ela repreende Ikki por observá-la dormir sem acordá-la. Porém, ele aproveita o momento para confessar seus sentimentos por ela, expressando o quanto está feliz por tê-la conhecido. Corando, Stella retribui seus sentimentos e o beija na bochecha. No momento de ternura, eles prometem ficar juntos e se esforçam para alcançar o mais alto título de cavaleiro e esperam enfrentar um ao outro na batalha final. Já se passaram 2 semanas desde que Stella e Ikki confessaram seus sentimentos um pelo outro, mas Ikki ainda não tomou nenhuma atitude, deixando Stella preocupada. Ela pratica com sua espada, preparando-se para as próximas batalhas. Mas suas preocupações sobre o relacionamento deles persistem. Enquanto isso, na partida de seleção, Ikki tem um desempenho excepcionalmente bom, vencendo 5 partidas consecutivas e assim se restabelecendo como um adversário formidável, desfazendo-se da fama de ser o pior. O público o elogia, referindo-se a ele como o rei da espada sem coroa. Mais tarde, após uma de suas lutas, a repórter Kagami e sua amiga se aproximam dele e expressam o desejo de aprender esgrima com ele, e sem hesitar, ele concorda em ensiná-los. Isso deixa Stella preocupada e com ciúmes, pois ela teme que mais pessoas buscando a atenção de Ikki possam criar competição por seu afeto e potencialmente causar problemas em seu relacionamento. Ao vê-lo recebendo o carinho de tantas garotas, os meninos de sua turma também começam a invejá-lo e decidem intimidá-lo. Quando a aula começa, a instrutora Yuri-chan entra, mas antes que ela possa começar a lecionar, ela vomita novamente um líquido vermelho na aula, causando pânico entre os alunos e levando à dispensa da turma. De volta ao quarto, Stella expressa sua frustração para Ikki, dizendo que ele é muito generoso e deveria priorizar passar mais tempo com ela em vez de ensinar outras pessoas. No entanto, Ikki, sendo um tanto alheio, não entende completamente suas reais preocupações e casualmente responde que não se importa em ajudar os outros. No momento em que Stella está prestes a expressar seu desejo de um relacionamento mais envolvente, ela vê que Ikki adormeceu, o que alimenta ainda mais sua raiva e frustração. No dia seguinte, Ikki ensina as meninas a se equilibrarem em uma perna, uma técnica de arte marcial chinesa para melhorar a força central. Ele explica que durante uma luta coloca-se mais peso em uma perna do que em ambas, tornando essa técnica essencial. A repórter, Kagami, toma notas diligentemente e está ansiosa para publicar um artigo sobre o assunto no futuro. Ao vê-lo rodeado de meninas, os meninos da turma ficam cada vez mais irritados e o confrontam. Eles o chamam de senpai fracassados e invocam suas armas para desafiá-lo. No entanto, para sua surpresa, Ikki os controlou facilmente sem usar sua espada espiritual, desviando sem esforço seus ataques com as próprias mãos. Percebendo sua força, os meninos aceitam a derrota e se curvam diante dele, expressando sua inveja e desejo de serem fortes e populares como ele. Mudando de ideia, os meninos pedem a Ikki que o ensine também, querendo aprender com ele. Ele felizmente concorda em se tornar seu mentor, e eles o chamam de mestre. Enquanto isso, Kagami continua fazendo anotações, capturando cada momento dessa reviravolta inesperada. Mais tarde, Shizuko vem até ele com bebidas e pede que ele lhe ensine esgrima também. No entanto, ele sugere que ela possa aprender com um mestre da família. Shizuko então questiona por que Stella está segurando 2 garrafas de suco também. Envergonhada, Stella explica que é porque estava com muita sede e começa a terminar as 2 garrafas de suco, surpreendendo-o. Na verdade, ela queria ser a única a fornecer-lhe um refresco, mas Shizuko chegou antes dela, então Stella finge que as bebidas são para ela mesma para evitar parecer uma perdedora na frente dele. Depois da maratona de bebidas, Stella insiste que quer que ele a ensine também. Porém, ao vê-lo hesitar, ela desiste da ideia e foge irritada e chateada. No caminho, ela encontra Alice, que a questiona sobre o paradeiro de Shizuku. Ela conta a ele e percebe um jogo na mão de Alice. Ele explica que é um jogo da Oton chamado Private School Prince Academy e o entrega para ela jogar. Mais tarde, em seu quarto, ela joga o jogo Oton, imaginando os personagens como Ikki, e deseja que ele também seja mais carinhoso como os caras Oton. Só então Ikki entra na sala e a surpreende. Ele pergunta se ela quer se juntar a ele e aos outros, onde ele lhes dará aulas de esgrima. Ainda chateada com ele por causa de antes, ela pergunta por que deveria se juntar a ele.
Em resposta, ele diz a ela que ela já ultrapassou os níveis que ele poderia lhe ensinar, elogiando as técnicas de esgrima, que são totalmente diferentes das suas. Então se ela concorda em se juntar a ele na piscina para vê-lo treinar outras pessoas. Mais tarde, no caminho de volta para o quarto no ônibus, eles se dão as mãos, encontrando conforto na presença um do outro. Porém, seu momento de paz é interrompido quando ambos recebem simultaneamente um e-mail da escola informando sobre seus respectivos adversários nas próximas partidas. Ikki enfrentará Tomaru, o secretário do conselho estudantil, e Stella enfrentará Ikizuchi, o secretário do conselho estudantil. No dia seguinte, Eki enfrenta Tomaru na batalha, que usa um ataque chamado Runner's High, que a permite continuar correndo em uma velocidade insana até decidir parar. Eki luta para acompanhá-la, mas consegue despistá-la e capturá-la, garantindo sua vitória na partida. Enquanto isso, Stella luta contra Ikizuchi, que usa sua habilidade chamada Acúmulo de Peso Cortante e a ataca, mas ela consegue derrotá-lo, garantindo sua vitória na partida, assim como Ikki. Mais tarde, Shizuko se junta a Ikki para parabenizá-lo por sua vitória, oferecendo-se para dormir ao lado dele e cuidar dele para que ele volte ao normal. Stella fica enojada com isso e pede que ele mantenha a distância de Shizuku. No entanto, Shizuku usa seu charme e Ikki cai nessa, aparentemente inconsciente das intenções de Shizuku. Ela provoca Stella, saboreando sua vitória e enfatizando o vínculo entre irmãos, pedindo a Stella que não se interponha entre eles. De repente, Alice revela que eles estão sendo seguidos por alguém há quase uma semana. Eka chama o perseguidor para sair do esconderijo. Uma garota tímida chamada Ayase Yetsuji sai de trás de uma árvore usando galhos como cobertura. Stella lembra que Ayase é a mesma garota que ela acidentalmente acertou com uma bola durante o treino na piscina. A garota começa a entrar em pânico e sai rapidamente de cena, mas na pressa, ela acidentalmente cai em um corpo d'água próximo. Eles a resgatam da água e a levam para o hospital. Ayase pede desculpas por seu comportamento e revela que é uma estudante do terceiro ano, e que reconhece seu sobrenome e pergunta se ela é filha de Kaido Ayatsuji, um renomado mestre espadachim. Ela confirma que é realmente filha dele, o que entusiasma Ikki. Shizuko diz a Stella que Kaido é conhecido como o último samurai, que conquistou vitórias em muitas batalhas e torneios de prestígio, apesar de não possuir nenhuma habilidade mágica de cavaleiro como eles, e que compartilha sua admiração pelo pai de Ayase, dizendo a ela que ele foi seu modelo quando criança. Ayase então revela que seu pai não participa mais ativamente das partidas devido a uma lesão em batalhas anteriores que o levou a ser hospitalizado. Shizuko então questiona a Ayase, perguntando por que ela os estava perseguindo. Ayase confessa que precisa de treinamento e já pratica sozinha há muito tempo. Ela queria a ajuda de Ikki para ensiná-la, mas era tímida demais para pedir a ele. Ikki gentilmente se oferece para treiná-la com espadas, e ela concorda imediatamente. Mais tarde, Ikki e Is praticam esgrima e ele observa que ela tem uma boa base, provavelmente devido ao pai. Ele interrompe o treinamento dela e avisa que, para melhorar, ela não deve simplesmente imitar com exatidão os movimentos do pai. Em vez disso, ele a incentiva a encontrar seu próprio estilo e desenvolver suas técnicas Yumi. Ele então vai até ela para corrigir sua postura, e ela começa a corar, enquanto Stella e Shizuko ficam com ciúmes da interação. Ele fala sobre como homens e mulheres têm anatomias diferentes e como ela pode usar isso a seu favor, em vez de imitar a técnica do pai. Após esta instrução especial, Ai começa a progredir em seu treinamento e fica impressionada com os ensinamentos de Ikki. Mais tarde, ele pede desculpas a ela por ter participado do treinamento, e ela diz que não é grande coisa. À medida que Stella e Shizu observam seu vínculo, elas entendem que Ikki estava simplesmente ensinando esgrima a Aya e seu ciúme diminui. Yas diz a ele que agora ela está confiante em melhorar suas habilidades e está determinada a vencer o Festival de Batalha das 7 Estrelas. Mais tarde, em seu quarto, Stella pergunta a Ikki se ele gosta de dar instruções especiais a Yas e, de brincadeira, solicita o mesmo tratamento. Mas ele diz a ela que não é assim e garante que ela não fique insegura, pois só sente algo por ela. No dia seguinte, Is e Stella treinam um contra o outro. Ikki os observa alegremente. Após o treino, Is os convida para jantar como um gesto de gratidão. No restaurante, Stella come como um porco porque não precisa pagar a conta, e Ai se pergunta como ela mantém a forma apesar de comer tão ferozmente. Ikki ri sem jeito com isso e muda de assunto. Ayase então expressa sua gratidão a Ikki por ensiná-la, e ele modestamente diz que não é grande coisa. O resto do jantar teria transcorrido sem qualquer ação, mas o problema surge quando uma gangue de homens, iluminada por um grandalhão chamado Kurado, se aproxima da mesa e assedia Yas. Ikki intervém e diz para eles ficarem longe, mas eles tentam provocá-lo para uma briga. Corrado quebra uma garrafa na cabeça de Ikki e o desafia. À medida que a situação piora, os outros clientes temem pela sua segurança e fogem do local. Um garçom tenta chamar a polícia, mas é impedido por uma misteriosa garota toda vestida de branco e carregando um guarda-chuva combinando. Ao testemunhar Ikki sendo espancado, Stella está pronta para intervir e defendê-lo, mas ele a impede. Eles continuam a provocá-lo, mas ele sorri como um psicopata e permanece calmo, absorvendo o ataque.
Cansados de não receber nenhuma reação dele, os gangsters acabam desistindo de tentar provocá-lo e vão embora. Depois que os gangsters vão embora, Stella repreende Ikki por deixá-los fugir e impedi-la de intervir também. Ele calmamente explica que se absteve de retaliar para evitar ser expulso da academia, mas Stella diz que ele não precisava usar a espada, então não teria sido expulso, e que não poderia ter enfrentado os gangsters com as mãos nuas, pois eles pareciam bastante fortes. De repente, um garotinho aparece do nada e informa que Kurado é conhecido como o comedor de espadas e é o craque de uma academia chamada Dobdon-ru. O menino aplaude o julgamento de Ikki e revela que Kurado estava entre os 8 primeiros no festival de batalha das 7 estrelas do ano anterior, chocando a todos. A misteriosa garota guarda-chuva também aparece e concorda com a afirmação do menino. Stella questiona Ikki se ele conhece algum deles, e ele diz a ela que o menino se chama Utakata, que é vice-presidente do conselho estudantil de outra academia, e que a misteriosa senhora é Kanada, responsável por um condado na mesma escola. Stella fica desconfiada quando o garotinho, Utakata, se oferece para curar as feridas de Ikki, que aceita a oferta. Mais tarde, saindo do restaurante, Ia se questiona Ikki se ele está bem, e ele diz que está perfeitamente bem, tudo graças ao tratamento do menino. De repente, ele recebe um e-mail da escola informando que sua próxima batalha de seleção será com Ayase. Isso cria uma tensão estranha entre eles, e ela foge envergonhada. Durante seus treinamentos, Ayase fica muito distante e para de comparecer aos treinos. Aqui discute o assunto com Alice, que o aconselha a relaxar e diz que Ayase fará um movimento antes da batalha no dia seguinte. Como previsto, Ikki recebe uma mensagem de Ayase, pedindo-lhe para encontrá-la sozinha no prédio da cobertura às 3 da manhã. Alice avisa que pode ser uma armadilha, mas Ikki decide ir, afirmando que não pode recusar um pedido do amigo. Alice o avisa novamente que ele deve estar preparado para terminar sua amizade com ela se algo der errado. Apesar da preocupação de Alice, Ikki permanece teimoso, afirmando que não romperá a amizade deles, não importa o que aconteça, e vai encontrar Aze mais tarde no telhado, como ela pediu. Ikki pergunta a Aze sobre o que ela quer conversar, e ela pergunta sobre a promessa que ele fez a Stella de vencer o torneio. Ele responde que eles vão dar o seu melhor e lutar com tudo o que tem para tentar vencer. No entanto, ela continua pressionando, perguntando o que ele fará se tiver que enfrentar um inimigo que sabe que não pode vencer. Ele insiste que continuará a lutar de forma justa com todas as suas forças, mesmo que não vença. Ais discorda dele e argumenta que justiça que não dá resultado é bobagem. Ela então invoca sua espada e cai do telhado. Ikki corre em seu auxílio e usa seu ataque Itoshura para salvá-la. Após o incidente, ela revela que o enganou para que ele usasse sua poderosa técnica, Itoshura, que só pode ser usada uma vez por dia. Agora, com uma partida de seleção começando em 10 horas, ele não terá tempo de se recuperar totalmente e voltar a usar o ataque. Ela explica que agora tem uma chance de vencer ele. Sentindo-se traída, Ikki questiona por que ela está se esforçando tanto para vencer. Ela simplesmente responde que vencer a partida é tudo o que importa para ela. Ele avisa que suas ações podem trazer desgraça para sua família e para ela mesma, mas ela permanece firme, afirmando que pode não ser uma espadachim habilidosa, mas garantirá que vencerá a partida, não importa o que aconteça. Mais tarde, ele retorna ao seu quarto e cai sobre Stella adormecida, acordando-a. Inicialmente, ela pensa que ele pode estar tramando algo perverso, mas ao perceber que ele não consegue nem ficar de pé, ela o leva às pressas para o hospital. Ele acorda no hospital e vê Shizuko e Alistair junto com Stella, todos preocupados com seu bem-estar e desejando-lhe uma rápida recuperação. Ele se levanta assustado, pensando que perdeu a partida, mas Stella garante que ainda dá tempo. Só então, o diretor entra na sala e o leva para uma investigação e questionamento sobre o ocorrido, e que se recusa veementemente a discutir o ocorrido e informa ao diretor que está disposto a assumir a responsabilidade pelos danos causados ao prédio e aceitar sua punição. Desconfiado, o diretor pergunta se está encobrindo alguém. O diretor revela que há alguns anos, o pai de Ayase não conseguia nem segurar uma espada depois da batalha individual com Corrado, que tomou todas as suas terras e edifícios após a batalha. Ele explica que Kaido está em coma desde então. Ayase agora é movida pelo desejo de recuperar tudo o que foi tirado de sua família por Corrado. E ela vê o festival de batalha como sua última chance de recuperar a honra de sua família. Mais tarde, Ikki reflete sobre a determinação de Ayase em vencer, e Alice diz a ele que ele acredita que ela agora é como uma fera desesperada levada ao limite. Ele pede que Stella vá com ele e busca entender como derrotar Ayase. Alice fornece algumas dicas, mas as habilidades de Ayase permanecem em grande parte desconhecidas. Logo, a batalha começa e Ikki enfrenta Ayase na arena. Ele invoca sua espada imediatamente, e ela pergunta se ele já a perdoou e invoca sua espada sem cicatriz.
Ele rapidamente salta para atacá-la, mas ela usa um ataque misterioso que o corta em várias partes do corpo do nada. Todos na plateia, incluindo Stella, estão confusos sobre os tipos de habilidades que Ice possui. Ninguém sabe de suas habilidades, porque até este ano ela não participou de nenhuma batalha. E a batalha que ela venceu antes disso foi toda por causa de sua esgrima sem usar suas habilidades mágicas. Ikki parece estar em desvantagem, mas ainda estaca. Ela então usa seu ataque misterioso e diz a ele que é seu gosto pelo ataque de arranhão do vento, que envolve o uso de seu dispositivo para criar redemoinhos e armadilhas invisíveis no campo de batalha. A abertura da ferida é a habilidade especial de seu dispositivo, e ela colocou vários 100 cortes de espada invisíveis no campo de batalha. No entanto, isso é contra as regras da competição, e ela tem sorte de ninguém ter percebido isso ainda. Ele habilmente se esquiva do ataque dela e consegue evitar seus truques, e Yassi fica surpreso com isso e se pergunta se descobriu suas táticas. Determinada a vencer antes que ele perceba totalmente seu padrão de ataque, ela o ataca furiosamente, e ele cai de joelhos no chão. Ele percebe que mais um ataque dela pode abrir ainda mais o cortejo e ferir seus órgãos vitais, levando à sua derrota. Então, para combatê-la, ele usa uma técnica especial chamada guarda irregular, e se lembra de quando pediu ao seu instrutor Yuri, que seria o supervisor da partida, que ignorasse se Ice violasse alguma regra durante a batalha. Apesar do potencial impacto negativo nas suas perspectivas de torneio, ele insistiu neste pedido. Sem saber disso, Yas continua a atacá-lo ferozmente, e ele diz a ela que ela está se perdendo completamente por não apenas ignorar suas lições, mas também suas próprias habilidades, tentando ser uma pessoa má, o que ela não é. Ele a incentiva a lutar de forma justa e com orgulho. Mas ela diz a ele que nenhuma justiça e orgulho salvaram seu pai e começa a gritar como uma louca. Determinado a ajudá-la a recuperar seu orgulho, ele a enfrenta e rebate todos os seus ataques usando sua visão perfeita. Ela percebe que precisa ser mais rápida do que a visão dele para vencer e se lembra de todos os infortúnios que sua família enfrentou este ano. Ela o ataca com determinação. No entanto, ele usa um ataque poderoso usando sua quarta espada secreta e derrota Ayas. Apesar de sua derrota, Ikki elogia Ayase por não desistir do legado de seu pai e oferece sua mão para ajudá-la a recuperar o que perdeu. Ele diz a ela que quando alguém é levado ao limite e não tem para onde ir, a única coisa que o apoia é o orgulho que tem de sua espada. Ayas, comovida com o apoio de Ikki, admite que estava se enganando e se sente infeliz por suas ações. No entanto, ele garante que ela ainda mantém força no coração porque nunca abandonou a memória do pai. Tocada pela bondade de Ikki, ela oferece sua mão, buscando sua ajuda e orientação. Sem precisar de motivo, ele diz a ela que quer ajudá-la porque ela é sua amiga. Ela se lembra de seu pai e vê Ikki como a personificação de um espadachim legal e verdadeiro como seu pai. Ela implora por sua ajuda e ele responde que a determinação dela é exatamente o que ele queria ouvir. Após a batalha, Ayase relembra com carinho os dias que passou com seu pai. Devido ao seu problema cardíaco, ele teve que se aposentar quando ela ainda estava no ensino fundamental. No entanto, ele nunca desistiu de orientar ela e seus outros alunos com dignidade inabalável. Ele lhe ensinou técnicas cruciais, como relaxar os ombros enquanto mantinha os braços fortes, apertar os pulsos sem esforço e dominar a técnica secreta Tenai Murro. Ayase achou esses ensinamentos desafiadores, mas seu pai a elogiou por seguir fielmente suas instruções. Ele constantemente a lembrava de se orgulhar de suas habilidades, sempre defender a civilidade, ajudar os fracos e enfrentar o mal. Essas lições ressoaram profundamente em Ayase, e ela as carregou em seu coração, mesmo depois da infeliz doença de seu pai. Mais tarde naquele dia, Stella lê em seu telefone sobre Corrado, que há 3 anos na Donko Academy, entrou não oficialmente em outras escolas e destruiu escolas de artes marciais pela cidade. Ele é conhecido como comedor de espadas, e Ice diz a ela que quando lutou com o pai dela, há 2 anos ele não usou sua verdadeira habilidade, mas confiou em truques baratos com espadas para derrotá-lo. Ela conta a Stella e Ikki sobre aquele dia fatídico em que Kurado lutou contra seu pai. Ele fez Kaido cair, e seu pai pediu desculpas a ela por não estar lá quando Kurado a machucou anteriormente e o atacou com determinação. No final das contas, Corrado derrotou seu pai e ela correu para ajudá-lo. Cheia de pesar, Ayase expressa a Stella e Ikki que se culpa por não ter enfrentado Corrado naquele dia e reivindicado seu lugar. Ela lamenta não ter sido capaz de ajudar seu pai quando ele mais precisava dela e expressa sua decepção pela falta de orgulho e nobreza na espada de Corrado. Não passa de violência bárbara. Ayase então os leva para o que costumava ser a casa de seu pai, mas agora pertence a Corrado. Ao entrar, eles veem os membros da gangue de Corrado rindo e Ikki se aproxima deles e pergunta se eles sabem do paradeiro de Corrado. Após descobrirem sua localização, eles confrontam Corrado, que apenas zomba deles, e que dá um passo à frente e o desafia para um duelo em nome de Ayase, prometendo reconquistar a casa e a escola de sua família. Kurano o provoca, mencionando sua falta de coragem no restaurante. No entanto, Ikki afirma com segurança que dessa vez é diferente. Ele lembra-se Kurano que, embora sejam proibidos de usar seus dispositivos fora da escola sem permissão, este lugar já foi uma escola de artes marciais.
Como professor, se Kurado der permissão, eles poderão travar um duelo. Kurado ri e concorda, afirmando que Eki precisa atender às suas qualificações antes do duelo começar. Eki joga fora as identidades dos membros da gangue de Kurado e pergunta se isso satisfaz a qualificação. Em resposta, Kurado invoca sua espada mortal, Orochimaru, que pode se transformar em diferentes formas. A batalha começa e Kurado avança, mas Ikki consegue se defender. Corrado começa a atacá-lo repetidamente, e ele se esquiva com esforço antes de atacar Corrado, mas não tem impacto sobre ele. Ele fica intrigado com as habilidades de Corrado e se pergunta se ele percebeu suas intenções. Kurado então transforma sua espada em uma longa e imortal criatura semelhante a uma cobra e ataca Eiki ferozmente enquanto zomba dele. Apesar de seus esforços, a incrível velocidade e reflexos de Kurado o fazem parecer imbatível, e ele mal consegue segurar seus ataques mesmo depois de usar sua visão perfeita. Ikki percebe que a habilidade de Kurado está em sua velocidade e reflexos, o que lhe permitiu derrotar o pai de Ayas anteriormente. Kurado o aplaude por ser o primeiro a descobrir sua habilidade chamada Contra-Ataque Marginal, e isso também após a primeira batalha e atacar Ikki de duas direções ao mesmo tempo, mas ele consegue se esquivar de seus ataques usando seu movimento de guarda irregular, então Kurado o ataca de todas as 4 direções e o esmaga, fazendo-o perder o equilíbrio e evitar o ataque fatal. Eles continuam brigando e Ais percebe que a briga é parecida com a que aconteceu com seu pai. Ela tenta intervir, mas Stella a impede, explicando que se ela interromper, não conseguirá a casa ou a escola de sua família de volta. Stella acrescenta que Eki está gostando da luta e tentando descobrir como derrotar Corrado. À medida que a batalha avança, Ais percebe que a derrota de seu pai não foi porque ele era fraco, mas porque Corrado era um oponente formidável. Observando Eki aproveitando a batalha, ela percebe que seu pai deve ter sentido a mesma alegria em sua última luta e se lembra dele se desculpando por ser assim, embora realmente tenha gostado. O arrependimento inunda Ayaz quando ela agora entende as palavras de seu pai, e ela começa a chorar, percebendo que não é uma verdadeira espadachim, pois não conseguia compreender totalmente a mente e a alma de um lutador. Stella percebe a fraqueza de Kurado, atacando constantemente devido ao seu contra-ataque marginal, que está fazendo com que ele esgote sua resistência. Enquanto isso, Kurado elogia a teimosia de Ikki, e Ikki responde dizendo que odeia perder e está se divertindo muito para encerrar a batalha. Determinada, Aki promete a Ias que vingará o infortúnio de seu pai e ataca Kurado, surpreendendo-o com a essência da técnica de Kaido. Ele emprega com sucesso a técnica secreta de Kaido, Tenai Muvu, que Kaido tentou usar em sua última batalha, mas falhou. Irineu fica surpreso por Eki conhecer essa técnica. Stella revela que experimentou a mesma técnica para ele durante a batalha simulada. Impressionado com o desempenho de Ikki, Corrado pergunta seu nome e diz que eles continuarão a luta no Festival de Batalha das 7 Estrelas antes de partir e diz para ele fazer o que quiser com este lugar. Após a batalha, Agas pede desculpas por não entender o verdadeiro significado da esgrima, mas Ikki garante que não é culpa dela, e a única razão pela qual ele venceu hoje é que aprendeu a técnica secreta de Kaido observando seus movimentos. Ele acredita que ela é a verdadeira sucessora do legado de seu pai. Ayase expressa sua gratidão por seu incentivo e diz a ele que ela precisa se tornar ainda mais forte para ter confiança o suficiente para continuar o legado de seu pai. Juntos, eles decidem reconstruir a escola de artes marciais que pertenceu ao pai dela. Mais tarde, Stella informa a Ikki que o Ias aparentemente confessou ao comitê de seleção que cometeu crime em sua partida contra ele, resultando em sua remoção das partidas eleitorais e em uma suspensão de 10 dias. Ambos apreciam Ayas por assumir a responsabilidade por suas ações. Só então Stella recebe uma mensagem de Ayas, revelando que seu pai recuperou a consciência. Empolgados com a notícia, eles comemoram a companhia um do outro, mas seu momento de alegria é rudemente interrompido por Shizuko e Alice, que escutavam a conversa atrás de um banco. Stella rapidamente inventa uma história de capa, fingindo que eles estavam apenas brigando e nada mais estava acontecendo. Stella e Shizuko trocam insultos como costumam fazer, deixando Ikki parado sem jeito no meio de suas brincadeiras. Nas próximas batalhas, Ikki continua garantindo a vitória, vencendo as últimas 12 partidas consecutivas sem nenhuma derrota. Seu desempenho incrível lhe rendeu a admiração do público, que o aclama como um mestre, referindo-se a ele como o outro. Impressionado com o desempenho excepcional de Ikki nas partidas de seleção, o diretor reconhece ele e Stella como alunos estrelas e com grande potencial em seu ano. Com isso, o diretor os encaminha para o campo de treinamento da escola em um local chamado Okutama, onde receberão o treinamento adequado. Empolgada com a viagem, Stella exclama sobre o ar puro e agradece ao diretor pela organização do campo de treinamento. Eki concorda que é bom tirar uma semana de folga da escola. Eles cruzam lindos locais no caminho e Stella se emociona. Enquanto isso, Alice e Shizuka estão na estação de metrô. Ela expressa sua infelicidade por não ter conseguido impedir que seu irmão e Stella viajassem e pediu que ele fosse junto com ela para animá-la.
Mas ele diz a ela que infelizmente fez outros planos para hoje e a manda pegar um trem, encorajando-a a ser forte antes de partir. No campo de treinamento, Stella gosta de passar o tempo com Ikki e o incentiva a fazer mais coisas de amante, e começa a beijá-lo. Em vez de retribuir o carinho, ele a interrompe e aponta para um grupo de pessoas que por acaso são membros do conselho estudantil. Depois de chegar a seus alojamentos, Stella e um garoto chamado Renren têm uma feroz partida de homens maus usando seus poderes mágicos. Eles parecem estar equilibrados, e todos que testemunham a partida se perguntam que tipo de bobagem o jogo é, já que não é uma partida típica de badminton. Ikki pergunta à Senhora Branca Canadá por que eles estão aqui, e ela responde que eles têm que trabalhar para o conselho estudantil e pergunta se ele está aqui pelo mesmo motivo. Ele percebe em choque que ela e Stella foram enganadas pelo diretor. Mais tarde, Stella é obrigada a limpar o chão do campo de treinamento, e a guarda-chuva informa que o campo de treinamento só acontecerá aqui depois de um mês. Até então, todos eles terão que limpar todo o acampamento como preparação. Stella se arrepende de ter vindo e percebe que o trabalho do conselho estudantil é mais chato do que ela pensava. Todos estão limpando com grande entusiasmo, exceto ela, e ela começa a ver os membros do conselho estudantil sob uma nova luz, percebendo as responsabilidades que eles possuem. O garotinho e o Toccata revela que eles apenas pediram uma ajuda extra ao diretor, e o diretor mandou ele e Stella. Ele diz a Ikki que o presidente do conselho estudantil, Topa Toto, está morrendo de vontade de conhecê-lo pelo menos uma vez. Kaneda informa que Toka está atrasada para fazer alguma tarefa e que em breve se juntará a eles. Depois do chato trabalho de limpeza, Stella e Ikki decidem explorar e visitar as cachoeiras. Eles informam os membros do conselho estudantil sobre seu plano, e Renren zomba dele, sugerindo que ele deseja ter um tempo privado com Stella. Os membros do conselho estudantil desejam-lhes boa sorte e incentivam-nos a se divertirem. Tia e Stella escalam uma montanha que é mais íngreme do que ele pensava, mas Stella fica cansada. Ele pergunta se ela está bem porque ainda mais cedo naquele dia, ela comeu apenas 2 tigelas de ramen como uma garota normal, em vez de 7 tigelas como costuma fazer. Ela diz a ele que está bem e eles continuam escalando uma montanha. Enquanto isso, Shizuku chega em casa e vai para seu quarto, onde seu gato a cumprimenta carinhosamente, esfregando-se em sua perna. Ela descobre fotos de infância de Ikki em seu quarto, trazendo felicidade ao seu coração. Ao admirar as fotos, ela é chamada à sala, onde fica evidente que seu pai quer conversar. No entanto, a conversa fica tensa quando Shizuku expressa seu descontentamento com a maneira como ele trata Ikki. De volta ao acampamento, o estado de Stella piora, e ela fica cada vez mais cansada e indisposta. Aki cuida dela e sugere voltar ao acampamento, pois ela não está melhorando. Ela diz a ele que está se sentindo tonta e enjoada, e até o questiona com horror se o beijo que trocaram outro dia poderia tê-la engravidado. Ikki garante a ela que isso não é possível e se pergunta se ela está apenas bancando a garota inocente ou sendo tola. Ele sugere que ela pode ter pegado um resfriado, mas Stella admite que nunca teve um resfriado antes e sente que seu corpo não está cooperando com ela. Mas antes que ele pudesse levá-la para o acampamento, o treinamento começa, então ele a leva para um alojamento na montanha. Ikki continua a cuidar de Stella e verifica se há febre. Assim como ele previu, ela está com febre alta. Depois de confortá-la, eles falam sobre seu relacionamento e Ikki expressa seu desejo de falar com orgulho sobre seu relacionamento com as famílias. Só então ele é interrompido por um telefonema dos membros do conselho estudantil que estão preocupados com seu bem-estar. Aqui explica a situação para eles, informando que eles estão dentro de um alojamento na montanha esperando a chuva passar. Sem o conhecimento deles, um perseguidor está observando Ikki e Stella e relatando sua localização para alguém ao telefone. Enquanto isso, na casa de Shizuku, ela e seu pai continuam sua conversa tensa, e ela finalmente decide ir embora, afirmando que só voltou para casa por causa das mensagens de sua mãe. Porém, seu pai revela que foi ele quem escreveu aquelas mensagens fingindo ser sua mãe, pois sabia que ela não responderia às suas mensagens ou responderia às de sua mãe. Shizuku pergunta o que ele quer e ele afirma que está apenas preocupado com o bem-estar dela. Ele expressa orgulho dela por vencer todas as 12 partidas da seleção e garante que está confiante de que ela se tornará representante da escola e participará do torneio de 7 estrelas. Porém, ela zomba de suas palavras e ressalta que Eki também está indo bem nas partidas de seleção, questionando por que ele não se importa com isso. Ela então vai embora. De volta ao alojamento na montanha, Eki ouve algum barulho e sai para encontrar um ser gigante feito de pedras atacando seu alojamento. Ele corre de volta para proteger Stella. Ele a carrega para um lugar seguro debaixo de uma árvore antes de enfrentar o gigante monstro de pedra. Invocando sua espada, Ikki ataca o monstro, mas para sua surpresa, ela se divide em monstros de pedra menores, tornando difícil para ele derrotá-los. Os monstros o atacam e seguem em direção a Stella. Só então Renren chega e resgata Stella, passando por seu Ikki. O resto do conselho estudantil chega e luta contra os monstros do rock. Akari especula que os monstros devem ser controlados por um cavaleiro mágico. O Takata se junta a ele e explica que isso deve ser trabalho de uma pessoa que usa a habilidade do fio de aço.
Ele explica ainda que indivíduos com habilidade de fio de aço usam cordas mágicas para controlar remotamente substâncias inorgânicas, como essas rochas. De repente, o presidente do conselho, Tokatoda, chega e entra na luta. Ela explica que não importa o quão longe o fio de aço seja usado, todos eles estão conectados pelos mesmos poderes do monstro, tornando-os rastreáveis. Touka usa seu ataque de trovão para derrotar os monstros do rock, e Ikki fica surpreso com sua incrível força e habilidades. Seu poderoso ataque percorre o fio mágico, ferindo o usuário do fio de aço, que ainda está afastado do local, e que se maravilha com sua habilidade como uma das 4 finalistas das batalhas do ano anterior, e a cavaleira mais forte da academia. Enquanto isso, Shizuko recebe uma mensagem revelando que seu próximo oponente na Batalha das 7 Estrelas será Tokatoda, e acha a notícia divertida. Na semana seguinte, Shizuko faz uma viagem ao passado, relembrando sua infância. Ela se lembra de como os adultos perdoam os erros diante do poder, mas seu irmão Ikki nunca se curvou ao poder e a inspirou a ser forte. Naquela época, ela não sabia nada sobre a dureza ou frieza da solidão que ele suportava, pois todos em sua família o tratavam como se ele nunca tivesse existido. Então, não importa o que aconteça, ela seguirá seus passos e provará sua força ao vencer a partida contra Tokatoda no Festival de Batalha das 7 Estrelas. Mais tarde naquele dia, durante o almoço, Ikki, Stella e Alice discutem os poderes de Tokatoda depois de ler um artigo sobre ela. Alice questiona Ikki sobre Touka, mas ele responde que não conseguiu falar muito com ela e só testemunhou uma fração de seu poder durante sua batalha com o monstro do rock. Mas mesmo isso foi suficiente para confirmar os rumores de que ela era muito poderosa. Stella teme que Shizuko possa perder, e Alice diz a ela que ela está tendo batalhas simuladas com veteranos que são usuários de raios para se preparar para sua batalha com Touka. Ele explica ainda que a capacidade de Shizuko de controlar o poder mágico em um nível muito alto permite que ela crie água ultra pura, que não conduz raios, contrariando a desvantagem natural que a água tem contra os raios. Apesar disso, Ikki ainda está preocupado com Shizuko, e embora queira que ela vença, não quer que ela seja dura consigo mesma. Mais tarde, Shizuko compartilha seus sentimentos com Alice, expressando seu amor por Ikki e seu desejo de ser forte para ajudá-lo. Ela promete mostrar sua força na próxima partida e provar seu valor. Depois, começa a batalha entre Shizuko e Touka. Eles se enfrentam na arena. O comentarista anuncia que Touka é a número 1 na lista de classificação e diz ao público que ela é tão rápida que é possível evitá-la, e seu ataque relâmpago dourado atingirá seu oponente em um piscar de olhos. Shizuko invoca sua espada primeiro, e Touka segue o exemplo invocando sua espada do trovão. Shizuko pensa em sua infância, em como ela ama seu irmão e ele está determinada a vencer. Por um tempo, nenhum deles se move e simplesmente se encaram, confundindo o público e os comentaristas. O instrutor Seikyo, que é o supervisor dessa partida, explica ao comentarista que os candidatos estão esperando para ver como o adversário se moverá, pois ambos são fortes o suficiente para serem campeões 7 estrelas, mas quem se mover descuidadamente perderá. E que sabe que Shizuko não quer dar o primeiro passo nesta partida porque Touka tem a arma mais forte que pode usar de perto. Ele revela a Stella que sua nobre arte era tão forte e intensa que Touka foi apelidada de Heikiri, uma técnica de desenho de espada super eletromagnética. Ele explica que no passado, Touka usou essa técnica para derrotar muitos de seus oponentes. Depois que ela desembainhar a espada e usar a técnica, pode-se ter certeza de que ela derrubará seu oponente, e ninguém foi capaz de sobreviver a seus ataques de curta distância antes. Shizuko cria uma barreira protetora ao criar um campo de gelo. Touka evita isso instantaneamente e faz um contra-ataque de longa distância como previsto por Shizuko. Ela invoca uma onda gigante e envia balas de água em Touka, que desvia todas as balas de água com sua espada do trovão e rebate a onda. Ela continua atacando e sua velocidade relâmpago se torna aparente. Ikki explica a Stella que para manter a técnica das ondas de Shizuko funcionando, ela precisa gerar água ultra pura. Por outro lado, Touka só precisa continuar atacando com seus raios. De repente, Shizuko usa seu gelo para segurar Touka em um lugar e lança um enorme ataque de gelo contra ela. Mas Touka se liberta do gelo e todos torcem por eles por terem travado uma batalha tão extraordinária. Touka se pergunta como Shizuko é capaz de contra-atacar e prendê-la no gelo, já que é impossível para Shizuko ver através de seu controle de poder mágico. De repente, com um piscar de olhos, Touka se aproxima de Shizuko e lança uma série de ataques contra ela, esquivando-se deles por pouco. Touka faz isso de novo, e desta vez cai em Shizuko, ferindo-a gravemente. Mas acontece que Touka realmente atacou a sombra da água de Shizuko, e não ela. Mesmo assim, ela sofreu um corte por causa do impacto. À medida que a batalha avança, Shizuko não consegue ver através dos movimentos de Touka, e fica em desvantagem. Todos estão confusos porque a batalha não é como antes, já que Shizuko agora mal consegue se defender dos ataques de Touka.
Ikki revela a Stella que a técnica de Touka é conhecida como Nukiyoshi, que esconde a existência do oponente de sua mente inconsciente. Ele lembra que o instrutor Seikyo fez isso com ele uma vez. Ele explica que, embora os olhos de Shizuko sigam os movimentos de Touka, sua mente consciente os categoriza como informações desnecessárias, tornando-os irreconhecíveis. De repente, Seikyo surge na sua frente, provando que ele estava certo. Ela diz a ele que a técnica é uma combinação de passos furtivos e técnicas de respiração das antigas artes marciais. Só então o diretor aparece do nada e pergunta como ele reconheceu a técnica de Hoka. Ele diz a ela que ficou realmente surpreso que um aluno pudesse fazer a mesma coisa que Seikyo. O diretor diz que é óbvio, porque os dois aprenderam com o mesmo cavaleiro que é o deus da batalha chamado Nango. Seikyo fica envergonhada porque o diretor revelou seu segredo e amaldiçoa seu mestre. Ela então dá uma desculpa aleatória e é mandada embora pelo diretor, que diz a Ikki que agora ele já deveria saber que sua irmã não conseguirá se libertar da técnica especial de Nukiyoshi de Touka. Ele concorda e especula que Shizuko precisa de algo para contrabalançar a vantagem de curto alcance de Touka, e ele suspeita que ela pode ter uma chance se encontrar tal estratégia, caso contrário ela perderá com certeza. Determinada a mostrar a Ikki o quanto ela o ama, ela decide ir além de seus limites e parte para a ofensiva, atacando ferozmente com suas lâminas de água. Touka contra-ataca e ataca de volta. Eles vão e voltam por um tempo, tentando atacar um ao outro. À medida que a batalha se intensifica, Shizuko cria um campo de gelo mágico para se mover livremente e ataca Touka. Ela cria mais sombras de água para atacá-la dentro da neblina, e Touka está lutando para se mover tão livremente quanto ela. Shizuko então usa sua técnica especial de lâmina de água nela. No entanto, Touka contra-ataca bem a tempo com seu ataque relâmpago final e a derruba. Apesar de seus tremendos esforços, Shizuko perde a partida e é internada no hospital. Ao acordar no hospital, ela vê Stella, Alice e Ikki esperando por ela, preocupados. Ao perceber que perdeu, ela pede que todos saiam, dizendo que está cansada. Eles saem de um quarto a pedido dela, mas Ikki e Stella a lavam por fora. Aqui diz a Stella que Shizuko se tornou muito forte. Mais tarde, Alice fica para falar com Shizuko. Ele a conforta abraçando-a e elogiando-a por seu desempenho muito bom. Ele diz a ela que Ikki a observou até o fim, e ela não precisa ser muito dura consigo mesma. Shizuko o abraça de volta e chora, deixando escapar suas emoções. Nos próximos dias, Stella vence suas batalhas, levando a vitória em um total de 14 partidas. Após a batalha, ela e Ikki vão passear na floresta, discutindo seu progresso nas partidas. Ela menciona que está se sentindo mais forte e com muito mais resistência, brincando dando crédito a ele e brincando que é por causa da tortura dele durante os treinos. Ela o lembra da promessa de serem selecionados para lutar em um festival 7 estrelas e se enfrentarem novamente na final. Ambos reconhecem que para atingir este objetivo, deverão vencer todos os jogos restantes juntos. Na escola, há avisos informando aos alunos que faltam apenas 4 partidas para a escolha do representante escolar. Mais tarde, o diretor pergunta a Ikki sobre um velho assassino chamado Akaza, da Federação Internacional de Cavaleiros Mágicos. Akaza confirma que conhece esse homem e o encontrou algumas vezes quando ele ainda morava na casa de seus pais, e que o homem agora trabalha para seu pai. O diretor informa que aparentemente Hasa agora está no comando do comitê de ética e suspeita que ele esteja bisbilhotando secretamente a escola. Ela fica surpresa que ele se rebaixe tanto e recorra a meios tão dissimulados, mas Ikki acredita que o homem está agindo por conta própria devido ao ódio pessoal por ele. Mais tarde, ele e Stella são convidados a visitar o conselho estudantil, onde são calorosamente recebidos por Toka Toto, o presidente. Ela então instrui o Dakata a colocar todos os quadrinhos de volta na prateleira depois de terminá-los. Ela também repreende o resto dos membros para colocarem seus pertences de volta em seus devidos lugares. Stella e Ikki olham para a cena intrigados e se perguntam por que foram convidados a visitar o conselho estudantil para um assunto tão trivial. Na cena seguinte, todos vão a um local onde Ikki e Stella descobrem que a Toka está envolvida em atividades de assistência social. Ela ajuda crianças necessitadas, e o Takata informa que esteve em uma situação semelhante há alguns anos. Uma das crianças reconhece Stella da TV e se aproxima dela para pedir que brinque, e ela concorda. Depois todos se juntam às crianças e brincam com elas, enquanto Ikki, Touka e o Takata ajudam no preparo da comida para as crianças pobres, e Ikki agradece a Touka por salvá-lo no acampamento e também por ter dado uma boa briga com sua irmã. E o Takata diz a ele que Shizuko era muito forte quando fez Touka tirar os óculos. Aqui confirma se isso ocorre porque Touka pode melhorar a precisão de sua nobre arte bloqueando sua visão. E Touka confirma que isso é realmente verdade. Ela explica que as ações humanas são todas controladas pelos sinais de transmissão do nosso cérebro, que é uma corrente elétrica fraca. E sendo usuária de raios, ela pode sentir esses sinais usando sua técnica chamada visão reversa. Ela explica ainda que é por causa dessa habilidade que ela foi capaz de ver as armadilhas e ataques repentinos de Shizuku. Touka diz a eles que cuidará do resto da cozinha e pede a Ikki e o Takata que façam uma pausa. Enquanto isso, as crianças se divertem brincando com os outros membros do conselho estudantil.
Durante o intervalo, Ikki diz a Yu Takata que está fascinado por Touka e parece que não consegue tirar os olhos dela. Yu Takata diz a ele que é porque ele está olhando para o âmago dela. A fonte de sua força vem de ajudar crianças em situações complicadas e de origem pobre. Ele informa que todas essas crianças passaram por momentos terríveis, e um dos pais da criança queria acabar com o próprio filho, que ficou agressivo e com o coração partido, mas ela nunca desistiu dele e, graças a ela, o garoto agora conseguiu se recuperar. Ele diz a Eki que ela quer dar esperança, coragem e apoio às crianças. Depois de cozinhar, ela distribui comida para todos e cuida das crianças. Eki observa seu genuíno cuidado e compaixão por eles e percebe que sua verdadeira força reside em seu altruísmo e dedicação em ajudar os outros. Mais tarde, Eki e Stella voltam para a escola em um ônibus e, ao chegarem, veem Alice, Shizuko e a repórter Kagami se aproximando deles. Kagami mostra a eles um jornal com a foto deles se beijando e informa que a imprensa está espalhada por essa notícia devido à popularidade de Stella. Ela pega o artigo de Kagami, lê e fica furiosa quando o jornal diz que Eki é o pior cara, cuja má conduta tem sido um problema para a Federação Noturna há algum tempo. Ela queima o papel de raiva e, nesse momento, um carro luxuoso para perto deles e a casa sai dele rindo psicoticamente. Ele informa a Eki que, por causa deste incidente, foi convocado para uma audiência pelo Comitê de Ética da Federação Internacional e pede a Eki que vá com ele. Stella intervém para defendê-lo, mas ele a impede e concorda em ir, não tendo outra escolha. Durante a audiência, Mikasa questiona Ikki sobre seu relacionamento com Stella. Ele pergunta a Ikki quando ele começou a namorar com ela, e ele responde que foi no início das partidas de seleção. A casa o acusa de ter um relacionamento impróprio com ela, mas Ikki defende o amor deles e se recusa a aceitar qualquer delito. A casa ordena que ele fale apenas quando solicitado. Caso contrário, ele criará uma má impressão. Eki concorda em cooperar e pede desculpas. Enquanto isso, o diretor discute a situação com Seikyo e diz a ela que a casa está usando medidas dissimuladas para desacreditar Eki. De volta a essa audiência, eles o colocaram na cela para dormir e informaram que ele deveria estar presente na audiência às 6 da manhã seguinte. Enquanto isso, Stella vence mais uma batalha, mas todos falam dela e espalham boatos. No entanto, ela está mais preocupada com o impacto negativo que o relacionamento deles está tendo em Ikki, e vai para a cama se perguntando se deveria terminar com ele para salvá-lo. No dia seguinte, Ikki é forçado a fazer sua partida de seleção na sede do comitê, e não na escola. Seu oponente é um garoto chamado Ariki, e ele está proibido de ter qualquer conversa pessoal com ele, e a partida começa. Mais tarde, de volta à escola, Shizuko, Alice, Stella e Kagami estão conversando sobre Ikki no refeitório da escola. Kagami mostra a eles um novo artigo dizendo que Ikki venceu a batalha por pouco. Alice informa que a notícia está sob influência do comitê de ética e que cada artigo será contra Ikki para desacreditá-lo. Stella, dominada pela culpa e pelo remorso, pergunta se ela deveria terminar com Ikki, e de repente Shizuko a atinge com um ataque de água e diz que está aguentando essa situação porque se preocupa com seu relacionamento com ela. Shutsuko então sai dizendo que se ela não conseguir entender isso e o trair, ela nunca a perdoará. Stella percebe que Eki está tentando protegê-la e lutando por ela. Nos próximos dias, Eki continua vencendo batalhas, e até agora foi vitorioso em um total de 16 batalhas. O instrutor Yuri-chan oferece seu apoio quando ele desmaia de exaustão e secretamente lhe dá um sinal de encorajamento de Stella. Ela então sai, dizendo que o encontrará em sua 17ª partida. Depois, ele abre o papel que Yuri-chan lhe deu e vê que Stella deu uma mecha de seu cabelo. Ele tira a força do gesto dela e continua a lutar em sua próxima batalha no quartel-general, com nova determinação. Enquanto isso, Stella também está vencendo suas partidas para cumprir a promessa feita a Ikki de se enfrentarem nas finais. Ikki pede à casa que marque um encontro com seu pai e diz que apelará de sua inocência diretamente a ele, já que ele é o chefe do comitê. Durante uma reunião, seu pai, Itsuki Kurogane, o agradece pelas vitórias nas partidas da seleção até o momento. No entanto, ele deixa claro que sempre o reconheceu, mas acredita que alguém sem talento como Ikki não deveria se destacar. Essas palavras o afetam profundamente e ele começa a chorar ao perceber que estava buscando validação no lugar errado. À medida que se aproxima a hora de sua partida contra o Toka Toto, marcando sua batalha final, o comitê de ética ameaça tirar Ikki de seu status de cavaleiro se ele perder e informa que se ele vencer o Toka, o comitê de ética prosseguirá com a audiência. E ele concorda. No dia seguinte, Ikki reflete sobre as palavras de seu pai e as ações altruístas de Touka de cuidar de crianças pobres e dar-lhes coragem. Ele olha para sua espada vazia e inútil, imaginando o que deveria fazer agora. Enquanto isso, Touka fala com a mãe ao telefone e Shizuko chega. Yu Takata dá as boas-vindas e Touka pede desculpas por pedir que ela viesse. Ela pergunta se Shizuko sabia que o próximo oponente de Ikki seria ela. Shizuko confirma que ela realmente sabia disso e expressa sua preocupação com os métodos questionáveis da Federação.
Touka diz a ela que ela não teve escolha, a não ser aceitar a decisão deles, e mesmo sabendo que a condição de Ikki era ruim, ela acredita que ele estaria no campo de batalha, dando tudo para vencê-la. Touka acrescenta que ela não pode economizar quando está de frente para ele. Ela tem que lutar com ele de coração e alma, e pergunta a Shizuko se ela solicitará que Ikki se retire da batalha. Shizuko diz a ela que ela precisa de tempo para pensar sobre isso, e mais tarde pergunta a ele se ela deveria impedir Ikki de participar da batalha. Alice diz a Shizuko que só ela pode encontrar a resposta para isso, já que ela é a única pessoa na família com quem Ikki se abriu, e ela entende o quão forte Toto é por sua experiência em sua batalha anterior com ela. Toppa se questiona, perguntando-se se ela ficará orgulhosa de ir para a competição nacional depois de tal batalha, independentemente de ela vencer a batalha por omissão, se Ikki se retirar ou vencer contra ele se ele aparecer. Yukata a lembra que o casamento pode ser arranjado por alguns adultos do comitê de ética para satisfazer seus desejos egoístas, e diz que ela precisa lutar de uma forma que possa se orgulhar de si mesma. Enquanto isso, Stella pratica sua própria batalha. Mais tarde, a partida final da seleção escolar é anunciada com 6 partidas em 6 locais diferentes, e os vencedores receberão ingressos para o Festival de Batalha das 7 Estrelas. Stella enfrenta Mizuki Orinatsu, um dos representantes da escola, e o público aguarda ansiosamente a batalha entre Ikki e Touka, que está sendo transmitida pela TV. O diretor e Seikyo discutem a próxima partida de Ikki, e como a casa poderia ter manipulado a situação para tornar Touka o oponente de Ikki, e que ele não tem outra escolha a não ser vencer ela. Só então, o lendário deus da batalha Nango chega, para grande aborrecimento e surpresa de Sekiwa. Eles brigam um pouco e o diretor o recebe perguntando se ele veio ver Tako. Informa que, embora Tako seja seu aluno preferido, ele veio ver a atuação de Ikki por ser da família Kurogane. De repente, a casa entra na conversa e sugere que a partida pode ser cancelada. O anúncio informa que Aki ainda não chegou, e se não aparecer em 15 minutos, Toko será declarado vencedor. O diretor questiona a casa por que Aki ainda não veio, pois prometeu que a federação traria Aki em seu carro. Ele simplesmente dá de ombros e diz a ela que pode ter havido um problema de comunicação. E quando foi buscá-lo de carro, Aki já havia saído sozinho. Ele friamente diz a ela que Ikki não é uma criança, então ele deve ficar bem, a menos que desmaie no caminho. E então a casa ri maldosamente. Enquanto isso, exausto e cansado, Ikki pensa nas palavras de seu avô e luta para chegar ao campus. Surge nele a dúvida se ele escolheu irresponsavelmente viver de acordo com o lema de seu avô de não desistir e, portanto, ter que viver constantemente além de suas habilidades. Sua dúvida pergunta como ele pode derrotar Touka quando ninguém o queria e diz que é por isso que ele acabou com uma espada fraca. Só então Shizuko o encontra e o segura contra ela, dizendo que ela não quer que ele lute com Touka, mas ela também não o impediria. Ela expressa que só deseja vê-lo feliz e que ele continue sorrindo. Todos, incluindo os alunos que ele treinou, os membros do conselho estudantil, Yuri-chan, a repórter e a AS, o encorajam e torcem. Shizuko o lembra que ele encorajou a todos e que todos sonham através dele, e que não está sozinho. Ele finalmente vê Stella, que acena animadamente para ele e mostra as medalhas que ganhou ao vencer as batalhas e finalmente ter a chance de participar do Festival das 7 Estrelas, como prometeram anteriormente. Com sua nova determinação e propósito, Ikki decide participar da batalha e chega à arena. Touka e Ikki entram no campo de batalha e a multidão espera ansiosamente pelo início da batalha. Touka pede desculpas a Ikki, confessando que ela não pôde deixar de ficar animada com a batalha desde que o viu pela primeira vez, e que compartilha do mesmo sentimento, prometendo não travar uma luta vergonhosa com ela ou com quem o apoiasse. Ele se prepara para dar o seu maior esforço para vencê-la. Eles convocam suas espadas e a batalha final começa. Ikki iniciou seu ataque inicial e chama sua técnica final de Itoshura no início, chocando a todos. Stella, porém, mantém a calma, acreditando que decidiu lutar de forma direta e sem usar truques para vencer. Touka percebe que se conseguir evitar seus ataques agora, ela certamente vencerá a batalha. Ichinouse, ele é inferior em força em comparação com Touka, mas ele coloca tudo de si no momento extremo para acertar um golpe perfeito. Touka se prepara para contra-atacar com seu ataque relâmpago final, mas Ikki invoca sua 7ª espada e a ataca antes que ela possa contra-atacar, e ela cai no chão, e assim Eikai emerge como o vencedor. Asaka fica chocado e questiona Nangu se Touka perdeu de propósito, mas Nangu explica que Touka usou todo o seu poder para conter Ikki, que expandiu seu limite no último momento para derrubá-la com algo além do Iturasutsu, algo mais extremo do que extremo, avassalador como um demônio ou a orelha de um homem. Asaka não conseguia acreditar e grita que é impossível e vai fazer algo para desacreditar o sucesso de Ikki, mas o diretor diz a Seikyo que é tarde demais, pois Ikki já havia provado, e ninguém poderia mais negar-lhe sua vitória. Enquanto Ikki luta para não desmaiar, Asaka tenta atacá-lo, mas Stella o defende e confronta Asaka por desafiar Ikki em tal condição. Ela beija Asaka com sua espada e corre até Ikki, expressando seu amor por ele do jeito que ele é. Ikki percebe que o carinho de Stella foi o que o salvou e pergunta se ela seria sua família.
Ela aceita a proposta e concorda em ser sua noiva. Todos torcem por Ikki e Stella, e Shizuko aceita a realidade de seu relacionamento. Enquanto isso, Itsuki recebe uma ligação do Imperador de Vermilion, pai de Stella, que o informa que descobriu a proposta de Ikki para Stella. Itsuki rapidamente pede desculpas, mas o Imperador rejeita, sugerindo que seus filhos deveriam ser mantidos fora dos esquemas dos adultos e dos desejos de sua felicidade. Posteriormente, são anunciados os vencedores da partida de seleção para o Festival das 7 Estrelas: Ikki, Kaneda, Alice, Stella e outras 2 meninas. Eles participarão do festival e torneio das 7 Estrelas como representantes da escola. A diretora então chama Toca ao palco, onde ela anuncia Ikki como seu novo presidente, e o público torce por ele como seu líder. Ela expressa seu orgulho por ele, e que acredita a ela por seu crescimento. A Toca o incentiva a carregar as esperanças de quem perdeu e a chegar ao topo do torneio 7 Estrelas com a bandeira da escola, e ele promete fazê-lo. Mais tarde, ele confidencia a Stella que costumava pensar que não se importava com a opinião dos outros, desde que soubesse o seu valor, mas ser reconhecido pelos outros é realmente bom, especialmente por alguém de quem gosta.